a gente conversou ao longo do ano com o Nildo, ex-atacante do Grêmio, campeão da Copa do Brasil de 1994, e vamos novamente ouvir este papo. Grande prazer em te receber, Nildo, aqui no Decarrinho. Olá, ouvintes. Aqui quem está falando é Nildo Bigode, ex-centroavante do Grêmio, natural de Belém do Pará, norte do Brasil. Contar um pouco da minha trajetória no nosso imortal tricolor. Sou do norte do Brasil e ao chegar no Grêmio com um pouco de desconfiança, mas em menos de um mês, com as minhas atuações, eu fui recebendo carinho e incentivo da nossa torcida, que gostou do meu empenho, e a história todos vocês já conhecem. Sem dúvida nenhuma, a história todo mundo já conhece, e para quem não lembra, o Nildo, senhor Ivanildo Duarte Pereira, ele atuou no Grêmio em 1994, 1995, e ele é autor aí de um gol histórico para o tricolor, que é o gol da última partida da final da Copa do Brasil de 94, Grêmio e Ceará, no Estádio Olímpico. O Grêmio venceu por 1-0, gol do Nildo, e este gol aí selou o bicampeonato da Copa. O Grêmio campeão em 89, o primeiro campeão de Copa do Brasil. O bicampeonato foi atingido em 1994 e o segundo jogo, 1-0, gol dele, Nildo. A gente vai falar muito sobre isso ao longo do papo, mas antes de mais nada, Nildo, conta como os caminhos te levaram ao futebol. Bem, minha trajetória no futebol, eu fui da escolinha da Tuna Luso Brasileiro, um dos times grandes aqui em Belém. Com 16 anos me transferi para o Clube do Remo, onde eu me profissionalizei na época e comecei a jogar no profissional. O professor Carlos Frone, treinador gaúcho, veio ser treinador do Clube do Remo, gostou do meu trabalho, do meu desempenho, do meu porte físico, e me indicou para o Matsubara, do Paraná, na época um dos times reveladores. E depois do Matsubara, foi uma longa peregrinação até a chegada no nosso imortal. Grande Carlos Schroner, treinador histórico do Rio Grande do Sul, trabalhou na seleção brasileira nos anos 60, treinou o Flamengo nos anos 70, títulos pelo Grêmio, 3 vezes campeão gaúcho na década de 60, treinou ainda em 1984, um grande cara aí que marcou época no Rio Grande e também, por que não, no futebol brasileiro, faleceu em 2002. E, Nildo, você então tem uma relação com o Carlos Schroner, mas em relação a dentro de campo, quais eram as tuas características? Como que tu se tornou um atacante? Minhas características eram aquele jogador pivô, central, tinha uma boa mobilidade pelo meu condicionamento físico, ambidestro, exímio cabeceador, e cada vez mais eu treinava para me melhorar minha performance, melhorar meus fundamentos. E ao chegar no Grêmio, uma grande equipe, isso eu aumentei mais ainda, porque se tratava de uma responsabilidade muito grande e graças a Deus as coisas aconteceram. Bom, você iniciou no Remo e passou por vários clubes até chegar ao Grêmio e viver o seu auge. Relembra esses períodos e conta como que você veio parar no tricolor. Meu primeiro clube profissional foi o Clube do Remo, aí depois saí para o Matsubara, joguei em alguns clubes do interior de São Paulo, Olímpia, Barretos, Portuguesa Santista, joguei na Portuguesa de Desporto, Rio Preto. Em Minas, joguei no Esportivo de Passos. No Ceará, joguei no Ceará, joguei em Brusque
na Chapecoense e joguei no Brusque. E em Minas estive na Caldense, em 1994, onde eu fiz um baita campeonato e o Grêmio precisando de centroavante. Me descobriram lá, glória a Deus. E eu fui muito feliz no meu período em que eu vesti o manto tricolor. Que bacana, eu comentei no início sobre a partida final da Copa do Brasil, que você fez o gol que deu o bicampeonato da Copa ao Grêmio. E então eu quero saber de ti, Nildo, como foi trabalhar com o Filipão? E quais os segredos daquela conquista? Relembra os bastidores. Trabalhar com o Filipão é muito bom. Ainda não era o Filipão com todos os títulos, mas já tinha algumas conquistas. Cara de temperamento forte, de convicções fortes, um cara que cobra bastante, mas que ao mesmo tempo ele te dá carinho, é um paizão e percebe quando o atleta precisa desse tipo de apoio e também quando ele precisa pegar pesado, ele não mede esforços, tudo em prol do grupo, tudo em prol do time que está trabalhando, e foi assim no período em que ele esteve no Grêmio que eu trabalhei com ele. É isso em 1994. Agora estamos indo para 2024. Lá se vão praticamente 30 anos e o Filipão segue na ativa, segue no batente, agora no Atlético Mineiro. E Nildo, em 94 ainda, você sofreu uma grave lesão contra o Corinthians em São Paulo. Aquilo atrapalhou a sua sequência no clube, afora que em 1995 chegou o Jardel e rapidamente ele se firmou. Em 94, depois de uma Copa do Brasil extraordinária, muito bem, eu me encontrava em plena forma física, num dos melhores momentos da minha carreira, e veio a lesão, acho que no quarto jogo da Copa do Campeonato Brasileiro. Mas eu creio que esse ato também, tudo é um propósito de Deus, né? Foram alguns meses de recuperação, 7 meses. Aí, virada de ano, o Grêmio remontou uma nova equipe e eu ainda me recuperei a tempo de fazer parte do grupo campeão da Libertadores, entrando em alguns jogos, voltando nos jogos do Campeonato Gaúcho também, do conhecido título do Banguzinho também, fazendo os gols de título. Então, cara, eu acho que tudo isso contribuiu para que hoje o torcedor gremista me tenha como ídolo, como um imortal. E dou glória a Deus por ter tido uma única lesão no futebol e eu tive essa lesão numa grande equipe, onde tinha um dos melhores departamentos médicos do Brasil, onde me recuperaram e colocaram em condições melhor até para jogar futebol. Eu agradeço muito a Deus tudo que aconteceu na minha carreira. Sem dúvida, que história bonita. Estamos aqui conversando com Nildo, ex-atacante do Grêmio, bicampeão da Copa do Brasil em 1994, autor do gol do título diante do Ceará no Estádio Olímpico por 1-0. E Nildo, as experiências posteriores após o Grêmio, relembra para nós quais foram elas? Depois que você sai de um grande clube como o Grêmio que, e você tem uma passagem marcante, a expectativa de toda a equipe que você vai é que você seja aquele mesmo atleta. Eu passei em Portugal, no Ceará também ainda fui bem, voltei para o Ceará, fui cobrado por ter feito gol neles, mas fui campeão, fiz gol também importante. E depois você vai envelhecendo e vai diminuindo as ofertas, você vai vendo que
não vale a pena ficar se desgastando em certas equipes para não receber. E quando chega o final, eu posso me dizer que parei legal, parei tranquilo, parei sabendo que eu usei todo o dom e o talento que Deus me deu da melhor forma possível. E na vida tudo tem um começo, um meio e um fim. E não é diferente na carreira de um jogador de futebol. Só imagino como devem ter sido as cobranças lá no Ceará, Nildo. E quando você olha para trás, o que o Grêmio representa na sua vida? Você consegue acompanhar o clube regularmente? Está morando em que cidade neste momento? E qual a sua atividade profissional? Quando a gente olha para trás e vê o que a gente representava para um Estado, a responsabilidade, e hoje com as mídias sociais você é mais divulgado, cara. O atleta, quando está em atividade, ele não mensura a grandeza e a importância dele para o time que ele está defendendo. No caso, hoje, o Grêmio, né? Falando de Grêmio. Então, a gente tem que ter um cuidado com a imagem, um cuidado com o comportamento. Por quê? Porque as crianças te veem como ídolo, como herói. E, cara, é muito bom você ouvir uma criança dizer que queria ser você jogando travinha, jogando no condomínio. Eu presenciei muito isso na escola dos meus filhos, na época, no prédio que eu morava, eu ficava ouvindo lá de cima que as crianças brigavam para ser o Nildo jogando futebol no playground do prédio. Isso aí é gratificante, não tem dinheiro que pague. Então tá certo. Muito obrigado, Nildo, pela sua participação. Que honra receber você aqui no programa de Carrinho. Legal demais poder te ouvir. Grande abraço e até uma próxima. Valeu, torcedor gremista. Espero que vocês tenham ouvido e gostado. E relembrando um pouco da minha passagem, da minha história, agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de jogar no Grêmio e honrar esse manto tricolor. E hoje estou do lado do torcedor na arquibancada, torcendo, feliz com as vitórias, com a conquista, ficando triste nas derrotas. Dali Grêmio, tamo junto, até a pé nós iremos. Valeu, um abraço do Nildo Bigode, senhor Copa do Brasil. Senhor Copa do Brasil, Nildo Bigode, mais uma entrevista que o programa de Carrinho realizou em 2023 e você teve a oportunidade de escutar.